também do núcleo de pós-graduação em educação da UFES, né, tendo sido responsável aí pelo nosso doutorado, pela criação do doutorado, e atualmente é o diretor-presidente da SEGRASE, que é a imprensa oficial do Estado. A palavra para o professor Jorge Carvalho. Bom dia. Primeiro eu quero dizer a vocês que eu estou me sentindo aqui um dinossauro diante do show de tecnologia da professora Esther e do que o professor Luiz Eduardo dará brevemente. Né? Estou me sentindo alguém que está no século XIX usando o saliva ao invés do data show. Né? Mas vou tentar fazer um esforço para comunicar a vocês, né, o que eu trouxe para essa mesa, que é um debate sobre uma forma importante da cultura escolar, que é o da violência, né, como prática do exercício da autoridade pedagógica docente. Certo? Eu penso que essa foi, né, uma marca importante da cultura escolar no Brasil e em outros lugares do mundo, né? E agora eu não diria que nós estamos perdendo essa parte, eu diria que ela está migrando, né, de forma, se apresentando sob outras formas. Na verdade, nós sabemos, né, que essa reflexão sobre a violência na escola, essa discussão sobre a relação professor-aluno, sobre esse elemento essencial nas práticas culturais escolares, é uma discussão antiga e também uma discussão persistente. Né? O tema frequenta os debates sobre os problemas escolares desde as reflexões que os primeiros intelectuais, né, da era moderna, que se debruçaram sobre o problema da educação escolar, fizeram. Se a gente verificar, né, desde que se começou a fundar, né, esse campo do conhecimento que nós costumamos chamar de pedagogia, o tema da violência de professores contra alunos é um tema recorrente. Né? Se eu quiser lembrar apenas, né, a pedagogia tal como nós conhecemos construída a partir da Idade Moderna, né, eu diria que o tema foi recorrente em Erasmo de Roterdã, por exemplo. Né, se eu me lanço os debates que Erasmo faz, um texto importante para quem estuda educação, para quem estuda história da educação, que é o Civilitatis Morum Puerile. Né? Lá eu vou encontrar Erasmo discutindo o problema da violência. Se eu vou àquele que é tido, né, como um dos grandes fundadores da pedagogia, que é Johann Amos Comenius, né? Se eu for a Comenius, se eu for a didática mágica, eu vou encontrar esse tema sendo indicado como um problema que a escola precisa resolver. Né? Se eu for a um outro ícone, né, já no processo de transição da organização escolar, que é Locke, né? Locke vai fazer todo um discurso sobre a tolerância, né? E no discurso sobre a tolerância social, em todos os sentidos, ele vai também formular propostas de como ensinar e como aprender. Né? Se eu pensar o que é a pedagogia proposta por Rousseau, então, né, eu diria que Rousseau é duro, né, em propor uma escola que não seja repressora e na qual a autoridade pedagógica não seja exercida através da violência do professor contra o aluno. Se eu quiser, posso citar Spencer também, né? O famoso Compêndio dele, que é um clássico da pedagogia, da educação intelectual, moral e cívica, né? Um texto de referência do século XIX, né? De Herbert Spencer, mas o tema passa a dominar o debate sobre a educação, né, sobre a escola, na transição do século XIX para o século XX, com as discussões da pedagogia moderna na Europa
com as discussões dos teóricos da Escola Nova na América do Norte, que se espalhou pelo resto do mundo, não é? Ou seja, esse é um tema recorrente da escola que persistiu ao longo do século XX, criticar as práticas de violência do professor contra o aluno. No final do século XX, aqui no Brasil, nós percebemos que vários pesquisadores da educação começaram a colocar essa questão em pauta, né? O problema dos castigos escolares, o problema da disciplina na escola, né? Um desses pesquisadores que mais contribuiu, que continua contribuindo, continua refletindo sobre o tema, é a professora Marília Espósito, né? Marília Espósito entende, né, que esses problemas que dizem respeito à dimensão da violência do professor contra o aluno, da violência escolar, se situa no debate sobre a criminalidade, sobre a delinquência, sobre a prática da justiça extralegal no espaço urbano. O entendimento de Marília Espósito é que a prática de professor castigar aluno, que nós herdamos, né, de uma longa tradição e que persistiu ainda no século XX e que eventualmente persiste no século XXI, é uma prática que não tem nenhum suporte legal e deve ser debatida no âmbito dos comportamentos que margeiam a criminalidade, né? Agora, nós temos que entender que sobre essa questão, apesar de haver muito discurso, né, de nós profissionais, de nós pesquisadores da educação, na verdade as pesquisas sobre o tema ainda são um tanto quanto incipientes, né? A análise das relações sobre violência na instituição escolar ainda são análises que precisam de maior aprofundamento, né? Poucos investigadores se lançaram sobre isso, né? E se eu observar o campo da história da educação, esse tipo de estudo é ainda mais raro, né? Se voltar na história da educação a esse tipo de coisa é muito raro, né? Há alguns estudos no campo da história da educação que marcam essa questão da violência na escola. Talvez um dos mais notórios seja a pesquisa do professor Glauco Matoso, né? Glauco se dedicou a estudar a violência de alunos contra alunos no século XIX, ao estudar os trotes escolares, tanto nas instituições de ensino superior, como também nas instituições de ensino médio. Como é que os estudantes que já se consideravam enraizados na escola recebiam seus colegas que estavam acabando de chegar à escola, e faz algumas análises sobre essas práticas extremamente violentas, bem importantes, né? Com certeza há algumas dificuldades para você estudar do ponto de vista da história das culturas escolares, né, o problema da violência escolar, né? A maior delas talvez seja da escassez de registros sobre o tema, né? São poucos os registros que a gente encontra, poucos os vestígios, poucas as fontes para se discutir essa questão. Todavia, né, é importante que a gente saiba, né, que historiador, como já disseram alguns importantes pesquisadores de história, deve fazer flecha com qualquer tipo de madeira, com qualquer tipo de vestígio que ele seja capaz de localizar, e não é por causa da reduzida quantidade de registros sobre esse problema que se deve deixar de discuti-lo e debatê-lo do ponto de vista da história, né? Quando a gente vai aos livros existentes nos arquivos escolares, aos registros, às atas de reuniões de professores, né, a denúncias em jornais, né, eventualmente a gente termina encontrando.
É possível, né, quando a gente busca nos juizados de menores ou nos juizados criminais, né, naquele monte de processo que a gente encontra arquivado, aqui e ali a gente encontrar registro sobre a violência na escola. Quando a gente vai a inventários e testamentos, né, dos arquivos judiciários também, a gente encontra observações sobre pais que deixaram, ao morrer, dinheiro para que os filhos menores ainda fossem formados na instituição tal pela sua rigidez disciplinar, e descrevem nesses documentos as práticas, né, disciplinares dessas escolas. E em alguns documentos, né, a gente encontra mesmo em regimentos internos de escola, né, indicações de que sob determinadas condições o aluno poderia até ser preso em celas que algumas escolas mantinham, né? São registros que a gente encontra frequentemente, né? Na verdade, a gente observa que os estudos até agora que foram feitos no Brasil sobre a história desse aspecto da cultura escolar são estudos que fundamentalmente buscaram apoio teórico em dois grandes intelectuais, né? Primeiro, um grupo que se filia, né, e se debruça e se apoia nas reflexões sobre violência feitas por Pierre Bourdieu, e outro grupo que fundamentalmente assume, né, as proposições teóricas de Michel Foucault, né, para construir os seus discursos interpretativos a respeito da violência na escola. Há uma observação interessante, né, que é feita pela professora Marília Espósito nos seus estudos sobre o tema. Na verdade, ela diz que os estudos sobre violência escolar podem ser apresentados em dois grandes grupos, né? Um primeiro grupo que investiga o problema da violência escolar no âmbito local e apresenta informações importantes sobre a ocorrência desse tipo de episódio em vários lugares do Brasil, né, que são investigações normalmente empreendidas por secretarias da educação, por sindicatos de professores, né, por organizações do movimento estudantil, por algumas instituições privadas de pesquisa, ou mesmo por pesquisadores ligados a instituições universitárias.